O FBI afirmou que o suspeito de tentar matar Donald Trump agiu sozinho e trata a ação como possível ato de terrorismo doméstico. Autoridades também identificaram a pessoa que foi morta durante os disparos em comício na Pensilvânia. A reportagem é de Malu Bacarin. O ex-presidente americano Donald Trump afirmou neste domingo que Deus evitou que ele morresse na tentativa de assassinato durante o comício na Pensilvânia e pediu aos americanos que permaneçam unidos para evitar que o mal vença. O republicano foi ferido na orelha por um tiro de raspão. Hoje, Trump participa de uma convenção nacional republicana em Milwaukee, no Wisconsin, onde deve ser proclamado oficialmente candidato do partido para as eleições de novembro. O FBI identificou o agressor como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos. Ele era registrado como eleitor republicano e teria usado uma arma comprada pelo pai. Crooks teria agido sozinho em um possível ato de terrorismo doméstico. Segundo o serviço secreto, ele disparou várias vezes em direção ao palco de uma posição elevada fora do comício, antes de ser neutralizado pelos agentes. O porta-voz negou os boatos de que o serviço secreto rejeitava proteção adicional a Trump. O ataque chocou o mundo. Líderes de países como Reino Unido, Israel e França expressaram indignação com o ocorrido. O presidente americano Joe Biden encurtou uma viagem de fim de semana a Delaware para retornar a Washington. Em um pronunciamento, o democrata afirmou que teve uma conversa breve mais boa com Trump e que o motivo dos disparos é desconhecido. I spoke with Donald Trump. Ontem à noite eu conversei com Donald Trump. Eu estou sinceramente agradecido que ele está bem e se recuperando. Nós tivemos uma breve, mas boa conversa. Jill e eu mantemos ele e a família em nossas orações. Nós também estendemos nossas profundas condolências à família da vítima que foi morta. Ele era um pai. Ele estava protegendo a família das balas que eram disparadas. And he lost his life. God love him. Um dos possíveis candidatos a vice-presidente de Trump, J.D. Vance, disse que a retórica de Biden levou diretamente ao ataque. A Rússia instou os Estados Unidos a fazerem um balanço das políticas de incitação ao ódio contra adversários políticos, países e povos e denunciou o apoio de Washington à Ucrânia. O professor no Berea College, no Kentucky, Carlos Poggio, falou sobre o impacto do atentado nas eleições de novembro. Quem está vendo pela internet ou pela televisão está vendo aí as fotos do Donald Trump, né? Essas fotos são fotos muito poderosas do ponto de vista simbólico, né? E a gente sabe que a política ela é muito em torno do simbolismo, e o Donald Trump ele trabalha muito em cima do símbolo dele como alguém, ainda mais numa eleição em que ele está se colocando contra o Joe Biden, né, que é visto como alguém que está frágil, como alguém que tem dificuldades para se expressar. O Donald Trump busca contrastar com isso uma imagem de força, né? Isso é um dos grandes temas, digamos assim, da campanha política do Donald Trump. E estas imagens que nós temos visto do atentado, né, são imagens que reforçam muito esta marca, né, que o Donald Trump, que é alguém que sabe muito bem lidar com marcas, né, é alguém que quer colocar muito fortemente essa marca de força nessas eleições. O FBI prossegue com a investigação sobre a tentativa de assassinato. Várias testemunhas disseram ter chamado a polícia quando viram o homem antes do tiroteio. As forças de segurança da cidade de Butler reconheceram ter respondido uma série de atividades suspeitas. O atirador foi morto. O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, identificou outra vítima como um bombeiro. Lost a fellow Pennsylvanian last night. Perdemos um colega da Pensilvânia ontem à noite, Corey Compertor. Acabei de falar com a esposa de Corey e as duas filhas de Corey. Corey era um pai de meninas. Corey era bombeiro. Corey ia à igreja todos os domingos. Corey amava a sua comunidade e, mais especialmente, Corey amava a sua família. And most especially, Corey loved his family. Corey was an avid supporter of the former president. Corey era um ávido apoiador do ex-presidente e estava muito animado por estar lá ontem à noite com ele na comunidade. Perguntei à esposa de Corey se não haveria problema de se eu compartilhasse o que conversamos. Ela disse que tudo bem. Ela também pediu que eu compartilhasse com todos vocês que Corey morreu como um herói, que Corey mergulhou em sua família para protegê-los ontem à noite neste comício. Corey era o melhor de nós. Corey was the very best of us. Corey Comperator tinha 50 anos. Ele atuou como chefe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Buffalo Township. Ele morreu enquanto tentava proteger a família.
Outras 2 pessoas ficaram gravemente feridas. Policiais afirmam que o quadro é estável. Os Estados Unidos têm um histórico de violência política. Os presidentes e candidatos têm medidas de segurança rigorosas. São 7h11. Vamos ouvir os nossos comentaristas desta manhã. A Amanda Klein e o Cristiano Beraldo estão chegando para se juntarem ao time do Jornal da Manhã. Amanda, bom dia. Queria que você falasse um pouquinho sobre tudo o que aconteceu desde sábado. As conclusões da polícia até agora são essas, de que esse assassino abatido durante o atentado teria agido sozinho, com uma AR-15 que pertence ao pai dele. Agora a investigação vai tentar entender se ele de fato estava sozinho, como tudo indica até agora, se bolou essa tentativa de execução do pré-candidato republicano sozinho, como a arma chegou às mãos dele, se o pai emprestou, se ele roubou, levou do pai sem que o pai soubesse. É mais um ato de violência na história política dos Estados Unidos e o primeiro, tomara, o último dessa campanha bastante agressiva, pelo menos por enquanto, nos Estados Unidos. Bom dia, Amanda. Bom dia, Colombo, Beraldo, Lívia, bom dia à nossa audiência. E não são poucos os atos de violência na história política americana. 4 presidentes assassinados, outros vários sofreram tentativas de assassinato, como Ronald Reagan, como Theodore Roosevelt, e por aí vai. Mas para comentar o caso em particular sobre Trump, Colombo, acho que isso muda muito o rumo da campanha, principalmente nessa semana, que é o início da convenção nacional republicana em Milwaukee, no estado de Wisconsin, né? Porque agora você começa a trabalhar com imagem simbólica muito forte, para usar uma palavra do professor Carlos Pódio, que trabalha com esse binômio de vítima-herói. O Trump ganha um ar de mártir, e isso é muito forte na cultura, no imaginário americano, principalmente quando você contrapõe essa imagem de virilidade, de alguém que sobreviveu a uma tentativa de assassinato, a outra imagem de fragilidade, vulnerabilidade de Biden. E dá mais força ainda ao discurso republicano de que Trump está ali lutando contra o sistema, contra o que eles chamam de deep state, contra tudo e contra todos, contra a política, contra o establishment, para fazer a América grande novamente. E fere de morte também o discurso democrata, né, que calcou toda essa campanha, essa estratégia de campanha até agora em representar o Trump como uma ameaça à democracia, sendo que agora Trump é vítima e já começaram nas redes também a espalhar que os democratas são responsáveis por essa tentativa de assassinato, por terem demonizado o candidato republicano. Trump disse numa entrevista ao New York Post ontem que pretende fazer um discurso, jogou fora o discurso anterior da convenção republicana, queria atacar os democratas e apresentar o que ele chama de malfeitos do governo Biden, e trocou isso por um discurso de união do país. Então, lógico, aguardaremos, veremos os próximos passos da investigação, mas certamente a imagem simbólica de um Trump triunfante sobrevivendo a uma tentativa de assassinato é muito poderosa. Pois é, bom dia, Amanda, bom dia, Lívia, Colombo, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui no Jornal da Manhã. A gente teve esse episódio no final de semana que realmente entra para a história dos Estados Unidos como um assassinato que poderia ter acontecido ali, não aconteceu por um detalhe, uma coisa realmente impressionante, uma bala que passa pela orelha de Donald Trump durante um comício, e vindo de um jovem de 20 anos de idade, que aparentemente não tinha um histórico de violência. Tudo indica que agiu realmente sozinho. Acho muito difícil que um pai tenha entregue uma arma para um filho de 20 anos tentar assassinar o presidente dos Estados Unidos, até porque ele não estava ali, aparentemente, muito tendo habilidade para esconder o que ele estava fazendo. Tanto é que há esses reportes aí de pessoas que ligaram para comunicar à polícia que tinha alguma coisa estranha, e a polícia não conseguiu evitar que ele se colocasse numa posição com uma visão direta ao candidato Donald Trump. E hoje você tem não apenas todo o conhecimento, tecnologia de segurança de um país que lida com esse tipo de tentativa já há muito tempo, mas você tem drones, você tem uma série de recursos tecnológicos que ajudariam a mapear ali o ambiente. Falharam. A grande investigação se dará em torno disso. Há o detalhe que o atirador era filiado, né, estão se colocando dessa forma, filiado
ao Partido Republicano. Mas não é assim, não é como no Brasil, a filiação a um partido ou você se declarar o eleitor de um determinado partido nos Estados Unidos, ele se dá ali no ato até quando você vai fazer a sua carteira de motorista, tem uma questão ali que você responde, se você quer se registrar como republicano, como democrata, como independente, e você faz isso de uma forma até corriqueira, não te leva a nenhum tipo de atividade partidária necessariamente. Então isso, nesse contexto, é absolutamente irrelevante. O que é relevante é que se criou esse ambiente de ataques ao candidato republicano Donald Trump, que se materializa nessa tentativa de homicídio. A eleição já estava ganha por Donald Trump. Claramente, Joe Biden não tem condição de continuar sendo presidente dos Estados Unidos e agora, com esse atentado, essa vitória está absolutamente consolidada.